Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um, amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor, vamos dizer que Jesus, Ele é bem-vindo no nosso meio, nessa celebração maravilhosa. Hoje o Senhor tem uma cita especial com você. Deus está convocando você e eu para que nós pudéssemos estar nesse lugar, sendo convidado por Ele para participar da ceia do Senhor. Então nós vamos dizer: santo, santo é o teu nome. Nós vamos dizer como aqueles 24 anciões que estavam dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de ser imolado, e o teu sangue compraste homens de todas as nações, povos, raças, de todas as etnias, e que todos juntos nós vamos declarar: santo, santo, santo é o Senhor, amém? Bendito o nome do Senhor. Então, vamos agora dizer ao mundo que a nossa esperança é do Senhor. Vamos dizer aos problemas que eles ficam de porta fora. Vamos colocar os nossos problemas aos pés da cruz e vamos dizer que o nosso Redentor vive, que o nosso Salvador é Jesus e que a nossa esperança é o Senhor, amém? Abra o teu coração e louve ao Senhor com toda a tua alma, com toda a tua força. Encontrar respostas, caminho e consolo em meio à dor, dor que faz calar a voz dos teus lábios, dor que faz chorar assim meu coração. Leve momentânea minha tribulação. Eu não sou guiado pela dor. Os céus estão abertos sobre mim. Vejo agora em majestade.
Não acredito que esse aplauso é para o Redentor que vive para sempre. A gente pode fazer melhor e se alegrar na presença desse que é o Redentor que vive para sempre. Deus é demais, Deus é lindo, maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor vive, e o Senhor reina para sempre. E Deus, é tão bom ser cuidado pelo Senhor, um Deus amoroso que não nos despreza, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem somos nós para o Senhor lembrar de nós? Mas o Senhor não somente se lembrou de nós, o Senhor enviou o seu Filho morreu por nós, e o Senhor não somente nos tornou seus servos, o Senhor nos tornou seus amigos, e não somente isso, nós podemos ser chamados filhos de Deus. E é por isso que nós podemos cantar essas verdades. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus de glória, vem com teu Espírito, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer a obra de Jesus. Quando subiu, Ele te enviou o Espírito. Então, eu sei que o Senhor tem uma missão em nós queremos ser abertos para que toda a vontade do Pai seja cumprida em nós, ó Deus. Então faz a tua vontade, ó Deus. Faz a tua vontade, ó Deus. E opera no nosso meio hoje, para que nós sejamos levados bem para o centro da tua vontade. Que nós saímos daqui convictos que o Senhor fez uma obra na nossa vida, que o Senhor curou, que o Senhor libertou, que o Senhor salvou, que o Senhor fez obras maravilhosas e sobrenaturais. Mas principalmente, queremos sair daqui com a certeza, com a convicção que nós estamos exatamente no centro da tua vontade. Então faz isso, faz a tua obra, ó Deus, faz a tua obra, ó Deus. Olha para cada coração, olha para a aflição de cada um, traz cura, traz consolo, ó Deus amado, em nome de Jesus. Faz isso para a tua glória, faz isso para a tua glória, faz isso para que a igreja seja edificada, faz isso, ó Deus, para que Jesus seja conhecido como Senhor e Salvador. Nós oramos assim, no nome poderoso de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Você já pediu para as pessoas, porque eu cheguei aqui, você não pediu para eu abraçar alguém, você não pediu, não, aquela hora não era para fazer isso, não era, tá certo, mas é agora então a hora. Então dá um abraço a essa pessoa bonita e cheirosa que está do seu lado aí, ó. Pode dar um abraço, aí, com um sorriso no rosto. Olha que beleza, olha que igreja linda. Olha só. É verdade, o outro falou assim, você tá bonita, hein? Só vejo gente bonita aqui, hein? É isso aí, amados irmãos. Vamos ver agora nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. O livro de Provérbios está recheado de versículos sobre a sabedoria. Adverte sobre as atitudes de uma pessoa tola que fala sem pensar, usa palavras duras ou que faz fofoca de outros. A fofoca consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e contar essa informação a uma ou várias pessoas. Um dos objetivos do fofoqueiro é difamar outras pessoas para se sentir superior e importante. Um fofoqueiro gosta de achar que é uma fonte importante de conhecimento, falando muitas vezes das falhas e momentos vergonhosos de outras pessoas, sem a autorização delas. Também é considerada fofoca quando uma pessoa não tem intenção de prejudicar outra, mas fala dela sem o seu consentimento. Dizem que as palavras ditas são como um saco de penas de pássaro jogadas do alto de uma montanha. Depois de dispersas, não é possível recuperá-las. Um ferimento causado por uma queda ou até por uma arma, por exemplo, é mais fácil de cicatrizar do que uma fofoca. É fundamental que os pais estejam atentos para que isso não aconteça entre os irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 16:28, o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Se você não quer que seu filho seja fofoqueiro, impeça que essa atitude vire um comportamento instalado. Quem é fofoqueiro perde bons amigos. Só quem gosta de fofocas ficará com ele.
Esta semana, converse com seu filho sobre a fofoca. Explique, pergunte se entendeu. Combine com seu filho que, o dia que acontecer, ele terá de desfazer a fofoca com aqueles que fez. Ore com ele, pedindo a Deus que o ajude a nunca fazer fofocas. Vem aí a maior conferência de liderança do planeta, Summit 2017. São vídeos de alta definição com preletores renomados ao redor do mundo, como Brian Stevenson, fundador e diretor executivo da Equal Justice Initiative, Juliet Fount, CEO da White Space at Work, Laszlo Bock, conselheiro sênior do Google. Faça sua inscrição em nosso site com o valor de R$ 90 e invista em sua vida profissional e na vida de alguém do seu relacionamento. O Summit acontece de 9 a 11 de novembro aqui na Primeira Batista. Que tal separar em sua agenda uma tarde só para você e suas amigas? Ir para um lugar bem gostoso, bater um papo descontraído, alegre, motivador e cheio de surpresas especiais. E claro, com música e uma palavra de Deus para o seu coração. Gostou da ideia? Então vem para o café com as amigas, mas você não pode vir sozinha. Convide uma amiga que precise conhecer o amor de Deus e ser renovada na esperança que é Jesus. Se você não está em nenhuma célula e quer conhecer mais dessa maneira linda de fazer novas amizades, venha participar conosco. Sua presença será demais. Anota aí, dia 15 de outubro, às 5 da tarde, no Music Lounge, que fica na Avenida Tamandaré, 8009. Ingressos e mais informações com Andrea Rios. Venha renovar sua fé e desfrutar de uma tarde maravilhosa só para nós, mulheres. O projeto Viva a Vida está realizando um concurso de fotografia sobre a natureza. A premiação será no dia 28, na Festa da Primavera, que acontecerá no Seminário Teológico Batista a partir das 14 horas. Teremos música, comida e muita diversão. Inscrições e mais informações você encontra no Facebook, na página do Viva a Vida. Você é nosso convidado. Até lá! Esta também é uma oportunidade de você investir em sua vida ou na vida de um parente, amigo ou de alguém de sua célula, se inscrevendo ou inscrevendo-os no Seminário Veredas Antigas, que acontece dias 23 e 24 deste mês. As inscrições já estão abertas em nosso site. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos agora compartilhar com os irmãos o que o Ministério Infantil está estudando. Nós sempre damos um resuminho da lição. Um dos objetivos é que você, como pai, saiba o que as crianças estão aprendendo e também, durante a semana, você possa reforçar. O seu culto doméstico pode ser em cima dessa mesma história. Vai ser bom para você, porque você vai reaprender, vai relembrar aqueles que já sabem e vai ajudar o seu filho a fixar. Porque o que ele aprende lá no Ministério Infantil em 2 horas, são 2 horas numa semana. Então é muito pouco para a criança fixar. Então nós precisamos da sua ajuda. A história de hoje é uma história muito bonita e é uma história que aconteceu logo depois que Moisés morreu. É bastante interessante essa fase, porque mostra uma transição de liderança. Moisés era um líder muito forte, Deus usou assim grandemente a vida dele no meio do povo de Israel. Mas ele morre e quem fica no lugar é Josué. Josué foi uma pessoa que trabalhou muito perto dele, principalmente nos últimos anos, antes da morte, e ele demonstrou que era um homem que tinha uma visão humana muito boa e também espiritual das coisas. Josué foi um dos espias, um dos 10 espias que foram enviados à terra de Canaã para ver como que era lá, para depois Josué fazer a conquista da terra. Só que
somente 2 desses 10 espias tiveram uma visão correta das coisas. O que é? Você ter uma visão real e também, mas ter uma postura espiritual em cima daquilo. E Josué viu que Deus, que o lugar era difícil, o povo era difícil, mas Deus era poderoso para dar a vitória ao povo de Israel. Esse era o líder que estava dirigindo o povo naquela época. Eles iriam então conquistar a terra de Canaã. E ele estava com o povo e eles tinham que atravessar, para chegar nesse lugar, tinha um rio como dificuldade, né? Imaginem você, um líder, né? E tem um povo, homens, mulheres, crianças, grávidas, pato, carneiro, tudo, né? Junto, porque as pessoas estavam, não tinham uma casa, eles eram nômades, eles tinham que atravessar, estavam com todos, cada um com as suas tralhas, e tinham que atravessar, como passar por aquele rio. E Josué diz ao povo: purificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Isso foi fundamental. Um líder que sabe liderar com a presença de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, a purificação como base antes de tomar qualquer iniciativa. O povo se purificou, os seus sacerdotes também. E ele disse: os sacerdotes vão na frente e eles vão levando a arca. Eu trouxe aqui uma miniatura da arca. Isso aqui é o que as crianças de 3 a 6 anos vão levar de lembrancinha. Já quero explicar que isso aqui não tem poder nenhum, tá? Sua casa vai continuar a mesma essa semana. A não ser que você busque a Deus, isso aqui não faz diferença nenhuma, tá? Então não confunda. Isso daqui não vai ajudá-lo. Mas, naquela época, isso aqui é uma miniatura, existia a arca. E essa arca era a presença de Deus no meio do povo. Não era só um simbolismo, não. Era a presença de Deus. Se alguém encostasse nessa arca, morria. Porque a presença de Deus estava naquilo lá. E a pessoa poderia morrer, porque o nosso corpo não consegue ter contato com a divindade de Deus ou com a presença de Deus profundamente, porque a gente não aguenta, somos seres humanos. Mas os sacerdotes seguravam nessas abinhas aqui, né? E eles foram para o meio do rio. E ali, chegando no meio do rio, na hora que eles puseram o pé no rio, a água já começou a parar. Nessa época, o rio estava cheio, tinha muita correnteza, mas eles puseram os pés no rio e eles foram à frente do povo. Isso é muito importante. Deus na frente. E o rio parou de correr e o povo passou a pés enxutos. Os sacerdotes ficaram com a arca no meio do rio, até que todo o povo passou. Josué falou para um de cada tribo, pegar uma pedra do leito do rio, no leito do rio, para que depois eles fizessem um altar e adorassem a Deus. Então, eles se prepararam para Deus fazer a obra, Deus fez a obra e depois eles cultuaram, adorando a Deus pelo que Deus havia feito. E assim eles atravessam o rio. Isso foi um evento, é claro, e foi muito importante para fortalecer a posição de Josué como líder. Moisés havia passado pelo Mar Vermelho com o povo. Agora Josué passa no Rio Jordão com o povo. Então isso é um aval de Deus para o povo, dizendo: este homem está comigo, assim como seu antecessor Moisés. Outro objetivo foi dizer para todos os povos em volta: não mexam com esse povo, porque esse povo é meu. Esse povo é povo de Deus. E realmente o temor, o pavor se apoderou dos povos em volta. Essa é a história de hoje. Olha que coisa mais linda. Essa é a equipe do Mini. E eu fico triste quando os pais vêm ocasionalmente na igreja. A igreja não é para vir ocasionalmente, é para a gente vir sempre. Porque nós sempre temos coisas a aprender. Eu nasci no lar cristão. Cada vez que eu pego essas histórias para ler, eu vejo coisas que eu não tinha prestado atenção. E que são grandiosas. E cada vez a minha fé é aumentada e fortalecida. Traga os seus filhos dominicalmente, no horário. Quero pedir também que vocês esperem o culto acabar. Quem sai antes do culto enfrenta a fila. É bobagem. Se você sai antes, todo mundo que sai antes, que acha que é vantagem, chega lá, tem uma fila enorme. Deixa seu filho terminar, você assiste o culto, depois você sobe. Tá bom? Vamos ficar em pé, nós vamos orar?
Vamos agradecer a Deus, porque a palavra dele tem passado, atravessado milênios e tem chegado até aqui no Mato Grosso do Sul, para fortalecer a nossa fé. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor fez milagres com Josué, com Moisés, com Josué, o Senhor faz hoje. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor ouve a oração dos teus servos. Nós cremos, ó Deus, que somos o teu povo. Que ali era o povo de Israel, mas hoje nós somos o povo espiritual do Senhor, e o Senhor está conosco. E nós queremos fazer como o povo de Israel, purificar as nossas vidas, para que o Senhor possa fazer grandes coisas no nosso meio. Pai, que história maravilhosa, que homens maravilhosos, que nós podemos olhar, nos espelhar e imitar. Pai, ajuda os nossos facilitadores, através do Teu Espírito Santo, para que sejam cheios de Ti, como pastores, entregando a Tua palavra com a grandeza, com a força que ela tem para as nossas crianças. E que os corações deles sejam preparados pelo Teu Espírito, também para receber a Tua mensagem. Nós pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber então as crianças. Tia Tati ali está aguardando os pré-adolescentes. Podemos assentar, amados. Olha só que coisa linda, as nossas crianças. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos facilitadores, dos nossos monitores e pela vida de cada criança. Essas crianças são bênção na vida das nossas famílias e da nossa igreja também. Irmão, se você olhar no boletim, você vai encontrar aí uma iniciativa do Viva Vida, um concurso de fotografia, dia 28 de setembro, lá no Seminário Batista, Seminário Teológico Batista. E esse concurso de fotografia está destinado àquelas pessoas que têm 60 e acima de 60. E nós teremos 3 categorias. Aquelas fotos tiradas do celular, você gosta de tirar foto do celular, você pode tirar da natureza. Também outra categoria que tem as câmeras compactas. E você, se é aquela categoria superior, aquele semiprofissional, vai ter uma categoria também para semiprofissional. Se você não sabe ainda tirar foto ou quer se aperfeiçoar, você pode vir no Viva Vida. Se você tem 60 ou acima de 60 ou qualquer outra idade, você pode vir no Viva Vida todas as quintas-feiras, 2 horas, e você vai aprender ali a tirar foto sobre enquadramento, luz. É muito legal. Outra ênfase que queremos dar é o Veredas Antigas. Esse seminário que vai acontecer agora, nos dias 23 e 24, alguns grupos já não tem mais vaga. Então, mas você pode separar a tua vaga no dia 28 e 29 de novembro. Vai lá no site o mais rápido e faz a tua inscrição, ou se você quer abençoar alguém da tua célula ou familiar, vai lá no curso, faça a inscrição, já reserva a tua vaga para o dia 28 e 29 já do mês que vem. Amém? Nós queremos conhecer aquelas pessoas que nos visitam e os nossos convidados. Se você vem pela primeira, pela segunda vez, nós queremos dizer que é um prazer enorme para nós, uma grande alegria tê-lo aqui. A casa de Deus, assim é a tua casa, e queremos que você sinta-se bem na casa do Pai. E queremos que você fique em pé um momento para que possamos conhecê-lo e dar um aperto de mão. Aqui uma família, lá atrás também, olha uma jovem senhora ali também, olha só quantas pessoas, ali um rapaz aqui, seja bem-vindo, ali no fundo também, louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus. A nossa igreja tem um presente para você muito especial. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos convidados. Você é muito bem-vindo.
Isso, pode tomar assento. A nossa igreja é apaixonada por Deus e por pessoas. E nós temos um lugar que chama Ninho de Amor. Esse Ninho de Amor chama Célula. Se você quer conhecer mais sobre célula, no final do culto, vai lá no balcão de formação e nós teremos um prazer de dedicar uma célula pertinho da sua casa, eu tenho certeza. Nós temos muitas células no centro, nos bairros, e Deus vai abençoar a sua vida através das células. Amém? Está convidado já para participar de uma das nossas células. Agora é um momento muito especial em que nós vamos dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero que você abra o teu boletim aí, pega o envelope. Se você trouxe ou não a sua contribuição, mas eu quero que você segure o teu envelope com ato de fé e fala para Deus: Deus, eu quero agradecer pela fidelidade do Senhor na minha vida, na minha família. Nós falamos que nós somos fiéis ao Senhor quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Na verdade, irmãos, é a fidelidade do Senhor, é a expressão do nosso reconhecimento, da nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Se você está desempregado, está sem trabalho, agora é o momento de você fazer um propósito com o Senhor. Você vai pegar o teu envelope, ainda que esteja vazio. Você fala: Pai, eu quero ter a oportunidade de poder consagrar o dízimo daquilo que eu ainda não tenho, mas que pela fé, no nome do Senhor, o Senhor vai me abençoar. Isso não é barganha. Deus se alegra quando nós fazemos expressões de alegria, de fidelidade para com Ele, de voto, de conserto, de aliança, e Deus vai te abençoar. Eu quero orar com você agora, antes de você vir consagrar os seus dízimos, as tuas ofertas. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua saúde. Temos muitas pessoas que estão enfrentando lutas na área da saúde, mas em nome de Jesus o Senhor vai visitar poderosamente. Eu creio que o poder de Deus está disponível a nós, e Deus tem prazer em abençoar. Ele está esperando que nós possamos voltar a Ele com arrependimento, com devoção, com súplica e com ações de graças. Feche teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, consagrar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai, como expressão, ó Deus, da fidelidade do Senhor para conosco. Nós queremos sair do nosso lugar em alegria, ó Deus, com o nosso coração jubiloso, ó Pai, em poder oferecer ao Senhor como parte do culto, ó Pai, que é oferecido a Ti. Pai, obrigado. Nós também queremos orar por aquelas famílias que estão passando por dificuldades, aqueles que estão, ó Deus, procurando trabalho, aqueles que perderam o trabalho essa semana. Deus, tenha misericórdia. Vá, ó Pai, a essa família, vá ao encontro dessa família, desse pai de família que está desesperado, dessa mãe de família que sustenta a casa sozinha. Pai, visita, ó Deus, poderosamente, ó Deus, no Teu nome. Nós queremos interceder pelos enfermos. Nesse momento, nós queremos lembrar, ó Pai, daquele senhor Adilson, ó Pai, que está no hospital, ó Deus, que está com aquele problema de AVC. Ó Deus, vai com Teu poder ali, ó Deus, e encontra o coração daquele homem. Ó Deus, encontra o coração daquele senhor, acalma o coração dos familiares, da sua esposa que está aqui entre nós. Ó Pai, visita cada leito, visita, ó Pai, poderosamente. Deus, nós clamamos pelo Senhor, porque o Senhor é a nossa única esperança, o Senhor é o nosso único, ó Deus, meio em que nós podemos recorrer e buscar ao Senhor. Ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor em favor da Tua igreja, ó Pai, da liderança da Tua igreja. Nós queremos interceder pelo Brasil, nós queremos interceder pela unidade dos pastores, nós queremos colocar o Teu povo diante do Senhor. Pai, venha ao nosso encontro, ó Deus, visita poderosamente, ó Pai, os nossos corações, quebranta-nos, ó Deus. Nós precisamos ser quebrantados, e às vezes, ó Pai, o Senhor permite que a tribulação, os problemas, ó Deus, possa forjar, ó Pai, o nosso caráter. E Deus, nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Ó Deus, sustenta as nossas vidas, sustenta famílias, ó Deus, cuida daqueles que estão, ó Deus, abatidos, daqueles que estão cansados, daqueles que estão tropeçando, ó Deus, e caindo no pecado. Levanta pela Tua mão poderosa, cuida do Teu povo, meu Pai. Nós clamamos, e agora, Pai, nós queremos celebrar o Teu nome, nós queremos cantar ao Senhor, e nós queremos sair do nosso lugar e consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que pertencem ao Senhor, ó Pai, para abençoar a Tua obra e expansão do Teu reino. Bendito
bendito o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Nós oramos confiados, esperando, ó Pai, que o Senhor há de responder às nossas petições, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que fez
Aleluia! Glória, Senhor, santo, santo. Vamos louvar o Senhor, vamos bendizer. Abra a tua alma agora e declara a santidade de Deus. Santo, santo, santo. O Senhor é digno, Pai. O Senhor foi imolado, foi com teu sangue. O Senhor redimiu homens de todas as tribos, povos, raças, etnias, de todas as línguas, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor comprou para si. Somos do Senhor. Somos, ó Deus, propriedades do Senhor. Já não somos do mundo. Não pertencemos ao mundo, às coisas da carne, às coisas mundanas, terrenas. E os nossos olhos não estão aqui, Senhor. Ainda que nós somos falhos e pecadores, mas os nossos olhos estão no Senhor, ó Pai. Estão para o alto. Nós queremos declarar que o Senhor é a nossa justiça. Pai, o Senhor é a nossa redenção. O Senhor é a nossa esperança maior. O Senhor é tudo que nós temos. E nesse momento nós queremos, ó Deus, com muita confiança, chegar ao trono da graça. E, Pai, e ouvir a Tua voz. Venha, filho amado. Venha, filho amado. Venha, filha amada. Nós queremos ouvir a Tua voz. Sendo, ó Pai, aceitando o convite para estar na Tua mesa. Pai, esse momento tão poderoso, maravilhoso, onde nós queremos celebrar a Tua ceia, uma íntima comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não fez distinção de ninguém. O Senhor permitiu livre acesso a judeu, a grego, a todas as nações. E ó Pai, um dia nós veremos todas essas nações diante do Cordeiro, diante do Senhor, celebrando aquela ceia. Naquele dia, Pai, ali será uma festa maravilhosa. Mas pela fé nós queremos antecipar essa festa hoje aqui, agora. Prepara o nosso coração, Pai. Prepare o nosso coração para entrar com confiança, livre de todo pecado. Meus queridos, agora é o momento de você falar com o Pai, falar das tuas falhas, falar dos teus problemas, das tuas lutas. Quantas vezes nós escutamos no passado dizendo assim: não toma ceia porque você está em pecado. E aquilo entrou na minha cabeça muitas vezes. Eu não tomava ceia porque eu estava em pecado. E aí o Espírito Santo vai levando a gente a uma maturidade, a um crescimento. E o próprio Jesus fala: por que você não confessa o pecado? Livra-se do pecado, porque a minha graça te basta. Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele quer a nossa redenção, que possamos estar rendidos a Ele completamente, submisso a Ele. Entra na graça do Senhor e confessa agora. Fala: Deus, eu preciso de uma visitação, eu preciso confessar o meu pecado. Perdoa, Pai, para que eu possa estar de uma forma digna do Teu sacrifício. Não que sejamos alguma coisa, mas de uma forma digna por aquilo que Jesus fez por você na cruz. E aí, com confiança, com alegria, nós vamos chegar agora diante do trono do Senhor e falar: Pai, obrigado. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. E aí nós vamos receber o convite do Senhor para entrar na mesa dEle, sentar com Ele à mesa, onde Ele vai falar para nós. E Paulo relata isso. E eu quero que todos os irmãos, toda a igreja possam ficar em pé agora nesse momento. E à medida que você receber os elementos, você pode tomar o seu assento. E nós vamos louvar o Senhor. E a palavra fala que na noite que Jesus foi traído, que foi entregado, aquela noite da paixão, aquela noite da angústia de Jesus, que Ele declara que Ele amou os seus discípulos, amou até o fim. Naquele dia, Paulo relata aqui que Jesus, tomando o pão, e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E
depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e ele falou: esse é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Bebei isso, fazei isso todas as vezes em memória de mim. E comendo pão e bebendo vinho, vocês estarão anunciando a minha morte até que ele venha. E aí nós encontramos no Apocalipse onde João relata: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, todos os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi a voz de uma grande multidão, como que de uma voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Meus queridos, com muito amor, com muita devoção, com muita alegria, nós vamos receber agora os elementos, enquanto nós cantamos tributo ao Senhor. Fala: Pai, obrigado por esse privilégio da redenção do meu pecado. Amém? Vamos distribuir, vamos louvar o Senhor. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era realidade em mim. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sim, Senhor, nós declaramos que o Senhor é santo, santo, santo. E obrigado, ó Pai, porque a tua santidade fez com que o véu se rasgasse. A tua santidade fez com que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor. E através da tua santidade, o Senhor fez que nós pudéssemos tornar santos também. E, ó Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por esses elementos que estão à nossa mão. Ó Deus, o pão que representa o corpo do Senhor que foi entregado por nós. O vinho que representa, ó Deus, o sangue que foi vertido naquela cruz, pacto da nova aliança. Nós te louvamos. E, ó Pai, nós queremos agora, em devoção, numa atitude de proclamação também, de um testemunho, de um memorial, nós queremos participar da mesa do Senhor. Comamos o pão em memória do Senhor. Depois que eles comeram o pão, Jesus falou assim: esse é o cálice da nova aliança. Tomamos em memória do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de participar da mesa do Senhor. Éramos indignos, inimigos do Senhor. O Senhor nos amou, nos reconciliou e nos tornou amigo do Senhor. Ao ponto de sentar na mesa do Senhor e participar contigo essa noite. Obrigado, Pai, pela honra, pelo privilégio do Senhor nos convidar a participar dessa mesa tão maravilhosa. Eu e todos os meus irmãos que estamos aqui. E nós queremos juntamente com aqueles 24 anciões dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Digno é, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas todas as coisas. E é por isso que nós queremos render glórias ao Senhor. Nós queremos tributar ao Senhor agora esse cântico como o cântico da vitória, do agradecimento, do júbilo, do louvor ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Eu te convido a ficar em pé, passe o teu cálice, a pessoa, o irmão que está à direita, e vamos celebrar a vitória, com gozo, com alegria em nossos corações. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti.
Espírito vive em mim, declaro as suas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim. Eu sei o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste
Aleluias, aleluias. Aplauda o Senhor, glórias ao nome dEle. Amém. Pode assentar-se. Feche seus olhos, nós vamos ainda orar. Pai, louvado e adorado seja o Teu nome. Esses hinos inspiram o nosso coração a olhar para frente, olhar o intangível, olhar o impossível, Senhor. Pois nós vivemos aqui num mundo tão material, tão concreto, que muitas vezes nós nos atrelamos às crises, às situações da vida e nos esquecemos, Pai, que nós teremos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, um futuro de glória. E haverá um dia, Senhor, que aquilo que fizemos aqui em memorial, estando à mesa junto com o Senhor, à mesa do Cordeiro, nós estaremos lá no céu. Aleluia, glórias ao Teu nome. E será incrível, Pai. Palavras não podem expressar como será o céu, a glória. Oh Deus, o Teu poder é radiado em todos aqueles que estiverem contigo. E lá nós estaremos sem merecimento nenhum. Pelo contrário, quem é de nós que pode dizer eu mereço estar com o Senhor? Ninguém. Mas o Senhor, assim como disse para aquele ladrão que estava ao teu lado, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O Senhor disse: em verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pai, aquele homem recebeu uma promessa do Senhor, ele entrou no gozo do Senhor. E assim, nós, sem merecimento nenhum, estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor, na morte, lá na cruz, nos abençoou, nos perdoou os nossos pecados e nos deu a oportunidade de reconhecermos a Ti como Senhor, como Salvador, dar as nossas vidas ao Senhor, sermos filhos Teus, sermos co-herdeiros de todas as coisas que Deus tem, juntamente com Cristo. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Nós estamos falando de mistérios. Nós estamos falando de coisas intangíveis que não se apalpam, mas elas são reais. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Deus, um dia todo joelho vai se dobrar diante de Ti, os que creem e os que não creem, e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós nos fiamos na Tua palavra, Senhor. Nós falhamos, mas a Tua palavra não falha. Senhor, nós erramos, mas a Tua palavra é inerrante. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Todas as Tuas promessas se cumprirão e nós Te glorificaremos, porque ninguém pode apresentar a si mesmo a Deus dizendo: olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou esforçado, olha como eu sou religioso. Não, nada disso, nada disso. O imperfeito não vai agradar a perfeição, mas aquele que o Senhor enviou para buscar e salvar quem estava perdido, Jesus, Ele fez a obra completa. Por isso que quando o Senhor Jesus disse lá na cruz: está quitado, está pago, os nossos pecados foram pagos, e o nosso nome foi escrito no livro da vida. Aleluias. E nós vamos gozar das preciosas promessas para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus, amém e amém. Quem crê nessas promessas, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo meia dúzia. Ok, o texto é mais ou menos longo. Eu preferi não colocá-lo na tela, mas preferi que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse o seu celular. E eu quero tentar fazer uma leitura bem fiel do texto, de modo pontual, para você entender aquilo que nós vamos ler. Só para situar você, Daniel foi muito cedo, foi jovem ainda, para a Babilônia. Ele foi como um dos exilados da tribo de Judá. Os 3 amigos, bem jovens ainda, e eles preferiram ser fiéis a Deus, mesmo numa corte distante, que não adorava o Senhor. E eles eram tão fiéis a Deus, que eles caíram na graça daqueles líderes, especialmente no início, Nabucodonosor. Mas
Nabucodonosor era um homem centralizador, um imperador bem centralizador. E com o passar dos anos, ele foi subjugado pelo Império Medo-Persa. E agora, no texto que nós vamos ler, já aparece um outro rei, o rei Dario. E assim, como na primeira etapa da vida dos exilados lá na Babilônia, eles tiveram que ser fiéis a Deus no meio de idolatria, num cenário difícil. Agora também, com um novo imperador, Dario, este diferente, de estilo descentralizador, colocou muitas pessoas, 120, vamos dizer na nossa linguagem, subgovernadores, em todo o seu império, para garantir que nada lhe fosse subtraído, roubado. É nesse texto que ele vai conhecer, mais de perto ainda, a Daniel. Daniel, nessa ocasião, já não era jovem, já havia passado algumas décadas ali, e ele tinha sido reconhecido pelo rei Nabucodonosor. E quando o imperador Dario, Medo-Persa, chega e toma posse, ele já encontra um homem de grande quilate, um homem de grande experiência, reconhecido por todo o reino. Assim é que nós começamos, neste capítulo 6, ver uma experiência, prova de fogo na vida de Daniel. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o seu império. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel de sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei e disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario, então, assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas estavam abertas para o lado de Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Logo falar com o rei acerca do decreto real. Disseram: tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado nos leões? O senhor se lembra? O rei respondeu: o decreto está em vigor e está conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então disseram ao rei: pois é, Daniel, um dos seus exilados de Judá, não te dá ouvidos, leva a sério, ele não te considera. Ó rei,
ele não fazia isso com o decreto que assinasse. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Presta atenção. Ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. E até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, ele não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo de Deus vivo, do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Diga glória a Deus. E agora, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram eles atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e com seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, todos os povos da terra, todo o seu império. Ele disse: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Aleluia! Por quê? Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e do seu sucessor, Ciro, o persa. Aleluias, glórias a Deus. Você entendeu como um homem leal, fiel, íntegro a Deus, foi ouvido por Deus no meio de circunstâncias tão difíceis, adversas? Glórias a Deus. Nessa noite nós queremos ver um aspecto muito importante da vida de Daniel, que é também importante para nós. E nós vimos aqui uma trama num império. Você viu que os termos das funções governamentais de Daniel, um homem que tinha grande valor em 3 impérios sucessivos: Nabucodonosor, Dario e Ciro, um homem notável, um homem que tinha o respeito de milhares de pessoas, um homem que servia a Deus. Logo cedo, quando eles ainda jovens chegaram, ele e os seus 3 amigos, o rei quis trazê-los para conviver com ele, lá no tempo de Nabucodonosor. Ele falou: não, vocês vão sentar-se comigo à mesa, e vocês vão comer de tudo que eu como.
regalia que eu tenho também está estendida a vocês. Eu quero fazer de vocês pessoas muito nobres aqui no meu império. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, você vê, há um império, há um convite para um lugar especial, cheio de notoriedade, mas há um jovem, naquela época, que assentou no seu coração não comprometer a sua vida com Deus por causa das regalias do palácio. Com a graça de Deus, diz o texto que ele caiu na graça do copeiro, e esse então fez uma troca. Ele disse: olha, eu não queria comer de tudo que se oferece aqui, eu queria fugir do vinho, eu queria fugir dessas comidas, eu quero, com os meus amigos, ser tratado com legumes. Porque o copeiro tinha uma grande responsabilidade. Se eles esboçassem sinal de fraqueza, gente meia anêmica, isso ia comprometer o próprio copeiro com o rei. Mas a graça de Deus era com eles, de maneira que eles, mais do que os outros, se fortaleceram e pareceram assim, muito cheios de vitalidade. Então, assim começa a história de um jovem. Mas ele não serviu e foi fiel a Deus durante a sua juventude, mas durante toda a sua vida. Ele manteve a sua integridade, e é por isso que agora, décadas depois, ele já em grande proeminência, ele ganhando a confiança de grandes imperadores, também passou por um momento difícil. Isso nos ensina que os jovens passam por problemas difíceis, os recém-casados passam por problemas difíceis, os pais passam por problemas difíceis, os avós passam por problemas difíceis. Os problemas aparecem em qualquer fase da nossa vida. E o que a gente aprende com Daniel é que a sua integridade, o seu cuidado, na sua intimidade, na sua vida com Deus, o livrou sucessivas vezes. E ele pôde ser um abençoador desta nação. Quando a gente fala em nação, a gente lembra do nosso Brasil. Lembramos desses dias agora também do que está acontecendo, não é? Com aquele furacão tão terrível que já deixou mortes e que está batendo lá na costa dos Estados Unidos. Mas o Brasil tem estado nos noticiários daqui e do mundo todo. E nós estamos vivendo uma grande crise de integridade. Há um carimbo aí debaixo dessa foto que você está vendo. Não sei se você consegue ler. Integridade, fazer o certo mesmo que ninguém veja. Deus quer isso de mim, quer de você, que independentemente das câmeras, dos holofotes, das testemunhas, nós sejamos achados fiéis, íntegros diante de Deus. Esse é o mais importante vínculo da vida. Deus e nós. Nós, Deus. Viver para Deus. Por isso algumas pessoas acham que a gente é meio louco, que a gente é meio pirado. A gente começa a falar de umas coisas que ninguém vê. Mas é tão simples explicar que as coisas que não se veem. Você vê a energia elétrica que está alimentando essas lâmpadas, essas luzes. Isso é totalmente científico. Quer dizer, nós não podemos mensurar o conhecimento das coisas espirituais por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente toca. Há algo muito maior, um projeto de Deus. Há alguém sobre esse grande projeto que é o próprio Deus, que quer ter relacionamento conosco e nos abençoa e nos faz saltar aos olhos das pessoas pela intimidade, pela integridade que nós podemos desenvolver com Ele. Olha que coisa maravilhosa. O que é integridade, afinal? Qualidade de íntegro, caráter daquilo a que não falta nenhuma das partes, ou seja, inteiro. É o estado de são, inalterável. Significa retidão, honradez, pureza inata, integridade. Estamos vivendo uma crise de integridade. Precisa ser religioso para perceber que há uma crise de integridade. Alguns dizem: a oportunidade faz o ladrão. Já ouviu isso? Quem já ouviu esse ditado? Levante a mão. A oportunidade faz o ladrão. Quer dizer, não deixa as coisas muito à vista,
que tendo em vista que elas estão à vista, que está muito fácil, o camarada vai ser tentado e vai meter a mão. Então a oportunidade foi prejudicial. A oportunidade fez o ladrão. Isso não é verdade. A oportunidade revela o ladrão. Ela só revela o ladrão. Pois a gente séria, gente fiel e íntegra, que com todas as oportunidades não comete aquilo que é errado. Porque tem dentro de si um pedacinho de Deus, porque a integridade só procede de Deus. De Deus, talvez naquela pessoa, integridade. Vocês e eu já vimos pela televisão, catador de lixo, que de repente acha uma grana violenta, muito dinheiro, e vai à delegacia para devolver, porque ele diz, não, isso não é meu. Eu cato o lixo, isso não é lixo. Perdeu, e vai devolver. Vocês já viram isso? Eu me lembro de um caso em São José dos Campos, de um homem que trabalhava na empresa, na faxina. Era tão fácil pegar dinheiro vivo, ficar para si, mas não. Tem um pedacinho de Deus lá dentro dele, tem uma faísquinha de Deus, tem uma poeirinha de Deus na vida daquele homem, e ele sabe que a integridade é necessária. A oportunidade não faz o ladrão, a oportunidade só revela o ladrão. Em 2015, uma publicação da revista Isto É, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do governo Michel Temer, foi às ruas em 2015 em ato contra a corrupção. Ele foi taxativo e disse na ocasião, à TV do Serviço Público, TVSP, ninguém aguenta mais tanto roubo. Naquela época, Dilma Rousseff presidia o país. Pois é, isso foi em 2015. Estamos em 2017, Semana da Pátria. Toca o hino nacional aí para nós. Semana da Pátria. E nós vemos a mesma pessoa envolta em outro problema. Agora não é passeata, é a Operação Tesouro Perdido. A Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em dinheiro, somado e os dólares, mas em moeda, em papel. Os jornalistas afirmam, nunca houve na história do Brasil uma descoberta de tal monta, de tal volume de dinheiro vivo. Num bunker, num quarto fechado, especialmente para guardar. Você viu nos noticiários as maquininhas, as contadoras de dinheiro, né? 7 máquinas, uma empresa terceirizada, profissionais que contam rápido o dinheiro. Isso levou 14 horas. E aí, a gente pode juntar essa bandeira aí, tá certo? Você está vendo de longe, isso é uma bandeira esfarrada, rasgada, perdeu um pedaço de si, e junto aí tem a foto das malas e das caixas com tanto dinheiro. Onde está a integridade, irmãos? Então a gente podia fazer um movimento aqui para acabar com a raça desses políticos. O que vocês acham? Eu acho que não é tão simples. Não é tão simples. Sabe por quê? Porque você já percebeu que na fila do supermercado, a gente entra na frente, passa na frente na fila reservada para os idosos e para as grávidas. Já viu isso? Já viu? Jesus disse, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Logo, quem é infiel no pouco, será infiel no mundo. Essas pessoas que nós elegemos e tornamos nossos representantes, eles estão demonstrando muitas vezes, não todos eles, claro, mas com muita falta de integridade. A minha pergunta é, há corrupto sem corruptor? Normalmente, quem foi corrompido por um corruptor. Pode acontecer de alguém sozinho, sem ser aliciado por ninguém, sem o convite de ninguém, se ver numa oportunidade e meter a mão. Nesse caso, ele é corrupto e o corruptor de si mesmo. Mas na vida dos relacionamentos, sempre temos duas pessoas. O corrupto, mais um corruptor. Alguém querendo dizer, rapaz, vai por outro caminho. Para que fazer assim? E você ouve em famílias, alguns dizendo, olha, todo mundo está metendo a mão. Camarada, esses dias,
sei se é o Leno, não me lembro, mas um dos nossos pastores estava pedindo nota fiscal numa empresa. E o cara falou, não precisa não, rapaz. Para que pagar imposto? E ele falou, não, mas eu quero nota fiscal, eu quero imposto. Rapaz, todo mundo está metendo a mão, a gente tem que ficar com aquilo que a gente pode também. Então, essas pessoas que estão lá, não são ETs. Nós não temos governantes ETs. Nenhum alienígena governou o Brasil, e nem país nenhum. São pessoas que saem do meio do povo. Só que quando saem daqui, já saem com uma ética prostituída. A integridade não faz parte da vida da maior parte de nós. Por quê? Porque a lei do Gerson. Para quê? Todo mundo leva vantagem. Se você não fizer, outro vai fazer. Já ouviu isso? Se você não pegar, outro vai pegar. Então, os fins, os meios, estão justificando os fins justificando os meios. Quer dizer, se é para terminar bem, mete a mão, o meio se torna legítimo. Nós não podemos, irmãos, esconder as coisas erradas. Há uma história engraçada que eu coloquei aí, para eu não me esquecer. Um fazendeiro disse ao seu empregado, levou uma galinha e falou assim, pega essa galinha, leva em qualquer lugar aí, mata escondido, não deixa ninguém ver. Mata essa galinha, escondido, para ninguém ver. E chamou a atenção que passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o camarada não volta. Quando voltou, e voltou com a galinha viva. E o cara falou assim, mas rapaz, como assim? Ele falou assim, olha, eu fui onde não tinha ninguém. Mas todo lugar tinha alguém que via. Quem via? A galinha. Todo lugar que eu ia, não tinha ninguém vendo, mas a galinha estava vendo. Quer dizer, não tem jeito. Sempre há alguém que pode nos colocar numa situação difícil. Deus é uma pessoa de quem nós não podemos esconder nada. Provérbios 5, 21 e 23 diz assim, Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha e é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre por não se controlar. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. A Bíblia diz que dominar a si mesmo, controlar a si mesmo, é uma arte poderosíssima. Só que é mais difícil e mais nobre do que tomar uma cidade bem fortificada. Domínio próprio. Se eu quero ser íntegro diante de Deus, eu tenho a graça de Deus, eu tenho a palavra de Deus, mas eu vou precisar, com essa força, com essa graça, com a orientação da palavra de Deus, ganhar domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode me dar essa possibilidade. Em todas as áreas da vida nós precisamos cuidar para sermos inteiros, já que integridade é uma noção do todo. Por exemplo, eu posso ser um bom cidadão, mas posso ser um cara desligado da minha esposa. Eu posso também dar um duro e ser muito diligente no meu trabalho, mas ser relapso com a educação dos meus filhos. Então eu estou deixando de ser íntegro, de ser inteiro. Por quê? Eu cuido de algumas áreas da minha vida, mas não cuido das outras. Aí a gente acaba ganhando do senso comum o seguinte, ninguém é perfeito, né? Ninguém acerta em tudo. Mas na verdade, Deus nos chama para um relacionamento e Ele quer estabelecer em nós um padrão diferente, um padrão de integridade, que se logo dentro da nossa casa, esse valor para os nossos filhos. Que coisa linda é um pai, uma mãe ouvir dos seus filhos, eu amo a Deus e aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe. Oswald Smith, aliás Paul Smith, um homem por missões, ele conta, eu ouvia os passos na madrugada no assoalho da minha casa, quando elas rangiam, casas de assoalhos antigos, e o meu pai, Oswald Smith, andando para lá e para cá, orando em voz alta, e eu ouvia quando meu pai orava por mim e dizia, Deus, envie o meu filho como missionário, Deus, use o meu filho poderosamente nas tuas mãos. Que coisa maravilhosa. Ver a Deus, serve para mim, por favor. Ver a Deus
vida dos nossos pais, ver a Deus na vida. Muito obrigado. 2 diáconos e diaconisas aí, né? Uma salva de palmas, irmãos. Aí, que beleza. Estava duro mesmo, não estava? Agora imagina com a mão só. Isso, irmã. Deixa Deus te usar. Usa a tua serva, Senhor. Seguir, irmã? Aí. Tá bom. Amém. Obrigado, viu, querida? Joia. Amém. Então, irmãos, essa noção do ser integral, inteiro, integridade, todas as áreas da nossa vida, sob os cuidados de Deus. Olhando para a vida do Daniel aqui, eu queria destacar que a integridade dele sobreviveu apesar das corrupções. Você vê que onde há um homem, uma mulher se destacando, aparece a questão do ciúme, aparece aquela guerra de egos, alguém tentando tirar proveito. Você viu que o texto mencionou que para que o rei não perdesse nada, ele estabeleceu 120 sátrapas, com 3 supervisores, dos quais Daniel era um. Ou seja, para cuidar de um império tão grande, ele precisava de pessoas de confiança. E sobre essas 120 pessoas, estabeleceu a Daniel. Daniel nos mostra pelo texto 3 coisas maravilhosas. Primeiro, ele se destacou por suas grandes qualidades. E aí o texto é abrangente, não sabemos quais qualidades, mas eram grandes, notáveis. Mas 3 são destacadas aqui, no versículo 4, 5. Ele era fiel, não era desonesto, ou seja, era honesto, e nem era negligente, ou seja, era diligente, esforçado. Isso cabe bem para mim e para você. Onde Deus nos plantou, eu não sei, se numa empresa, se numa igreja, se numa escola, no governo, mas quem é você lá? Como você está agindo? O que as pessoas veem em você? Deus chamou você para ser íntegro, para ser íntegra. E essas qualidades que Deus deu a Daniel, com certeza, concede a mim e concede a você. Mas quanto a ser fiel, depende de mim. Quanto a ser esforçado, diligente, isso depende de mim. Honesto, isso depende de mim. Deus nos dá as condições, mas o exercício dessas virtudes cabe a nós. Nós precisamos nos esforçar, precisamos buscar fazer essas coisas, porque sempre onde estamos há algum tipo de corrupção. Eu estava fazendo a faculdade de psicologia e um dia fazendo uma prova. Era uma prova, tinha várias perguntas e tinha algumas de múltipla escolha. Eu estava ali concentrado, tentando fazer a minha prova. E passou uma pessoa e falou assim, ó, A é essa aqui, a B é essa aqui, a 3, falou rápido. Eu falei, shh. E eu não queria fazer alto para o camarada ser pego pela professora, não me causar problema. E ele disse, mas é aqui. Foi um momento chato, difícil. E eu fiquei assim, perdido na hora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tinha chegado àquelas respostas. Então, a partir do momento que eu ouvi, a resposta é essa, aquela... Ninguém imagina que o outro está dando a resposta errada, é ou não é? Então, o meu pensamento ficou condicionado. Eu já não conseguia ler. Falei, o que eu vou fazer? Respondi. Entreguei para a professora. Deixei todo mundo sair. Entreguei por último e disse, olha, professora, eu queria te pedir a oportunidade de fazer essa prova outra vez. Sabe por quê? Porque eu ouvi alguém dizer a resposta certa é tal, 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 tal e tal. E a partir do momento que eu ouvi, eu perdi a liberdade até de responder certo. Porque eu tinha ouvido. Então eu perdi a liberdade. Ela disse assim, fique tranquilo. Eu te conheço e sei quem falou. Pode ficar tranquilo. Você pode deixar sua prova, não tem nenhum problema. Porque eu te conheço e conheço a outra pessoa. Irmãos, é um exemplo simples. Ou na escola, você já ouviu aquele negócio? Olha, põe o meu nome no trabalho. Oh, legal. Oh, põe o meu, depois eu ponho o seu. Aí você fala, é tão amigo, eu vou dizer não, vai ficar tão chato. Você prefere ser chato com as pessoas ou errar diante de Deus?
quem vê você e tem valor? Um amigo, uma amiga? Um colega de trabalho? Um chefe? Ou a Deus? A quem importa que nós agrademos? A Deus. É uma escolha. Então Deus precisa de pessoas íntegras no meio da corrupção. Nós não podemos só apontar o erro dos nossos governantes. Nós precisamos olhar para nós mesmos, nos nossos pequenos domínios, para ver se de fato nós estamos fazendo o que é certo. Segunda lição, que a integridade dessas pessoas assume riscos. Daniel, com certeza, percebeu aquele clima onde as pessoas estavam combinando, não é? Olha, e disseram ao rei, olha, todo mundo concorda. Você sabe que essa história de todo mundo, nem sempre é todo mundo, não é verdade? A gente podia ter aqui nessa igreja 700, 800 pessoas sentadas. Se eu conversasse com 1, 2 ou 3 ou 6 e eles concordassem comigo, eu podia chegar e falar assim, olha, todo mundo está dizendo, todo mundo está pensando, todo mundo está querendo, mas eu não ouvi todo mundo com certeza. E ali, isso aconteceu. Eles disseram ao rei, olha, todo mundo está concordando, o senhor é tão importante, ó rei Dario, que o senhor precisa fazer um decreto para assumir uma posição, mostrando quem é o senhor de fato. E nós queremos que o senhor diga o seguinte, nos próximos 30 dias, ninguém pode orar a nenhum Deus, ninguém pode pedir nada a Deus qualquer, o Deus da sua confissão, e nem pode pedir nada a um homem também, senão a ti, pois o Senhor é o grande imperador. Você sabe que nas dinastias, os imperadores tinham poder de vida e de morte. Eles eram tidos, alguns exigiam serem adorados como verdadeiros deuses. E eles mexeram com o ego do rei. Rei, a lei dos medos e dos persas é uma lei irrevogável. Escreve, decreta, e por 30 dias, ninguém pode clamar a Deus nenhum ou a alguma, senão a ti. O Senhor é o suzerano, o Senhor é o bom. E ele, certamente movido pelo seu ego, permitiu, decretou. O texto diz que quando Daniel viu que a lei foi publicada, ele tomou ciência de que aquele burburinho, que aquele diz que me haverá lei, foi publicado. Ele foi para sua casa e fez o quê? O que regularmente, habitualmente fazia. Foi para sua casa, primeiro andar, ajoelhou-se, janelas abertas para o lado de Jerusalém, como ele sempre fazia, e ali estava pedindo, agradecendo a Deus e pedindo a ajuda de Deus, como sempre fez. Ou seja, nós precisamos de pessoas íntegras, apesar da corrupção. Precisamos delas. E nós precisamos de pessoas que assumam o risco, pois ele resolveu desobedecer à lei humana para obedecer à lei divina. Muitas leis estão tramitando no Congresso, no Senado, em instâncias também subalternas do governo, e algumas afrontam o Deus vivo. E nós não teremos, talvez, em curto prazo, muita opção, se não desobedecer algumas leis para obedecer à lei de Deus. Vou te dar um exemplo simples. Se alguém disser assim, está proibida a pregação do Evangelho, o que nós vamos fazer? Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. As pessoas lá no tempo apostólico, vocês viram Pedro, Silas e outros, os apóstolos, foram presos, levados para o Sinédrio. Por quê? Porque havia uma ordem, não preguem esse Jesus aqui. E como nós podemos fazer? Temos que decidir entre obedecer os homens ou a Deus. E nós escolhemos obedecer a Deus. Foram presos, apanharam, sofreram. E o texto diz, e eles saíram felizes por terem apanhado, porque se acharam dignos de sofrer por causa do seu Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, claro que a gente não torce para o pior vir, mas nós podemos não ter a opção, senão correr riscos em nome da obediência ao nosso Deus, integridade a Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Terceira
nós aprendemos aqui: a integridade glorifica a Deus. A integridade é necessária no meio das corrupções. A integridade tem que assumir riscos, mas a integridade, ela glorifica a Deus. A integridade é a Deus. Você viu o texto? Quando os homens confrontaram o rei, trouxeram então a Daniel. Você percebeu que o caráter e a integridade de Daniel era tão notável que quando os caras trouxeram isso para o rei lutou até o entardecer, até o pôr do sol, para livrar a Daniel. Ele não queria, ele falou: caramba, que lei que eu fui promulgar, que lei que eu fui sancionar, o que eu fui decretar. Agora o Daniel é o melhor, eu queria dele, o homem abaixo de mim, que dominasse todo mundo. Agora os caras estão puxando o tapete dele, e eu não posso fazer nada. E os caras estão dizendo: olha, a lei dos medos e dos persas não pode mexer. Aquele imperador tentou salvar a Daniel, mas não conseguiu. Ele assumiu os riscos, e agora vemos Deus glorificado. Por quê? Quando ele foi lançado por fim na cova dos leões, ele trouxe tristeza para o coração do rei. O rei foi para casa, não comeu, não teve festa, não é? Naquelas noites, não é? Animadas do palácio, não teve. E ele não conseguiu sono, não conseguiu dormir. Preocupado, pensando: e o Daniel, e o Daniel, e o Daniel? Quem sabe o Deus de Daniel o livrou. Quando amanheceu, ele correu. E diz o texto que chegando lá ele já disse: Daniel, com voz de aflição: Daniel, Daniel, seria porventura verdade que o teu Deus te livrou da boca dos leões? E o Daniel, lá de dentro, disse animado: salve, ó rei, o teu servo vive. O meu Deus enviou o seu anjo e ele tapou a boca dos leões. Glórias a Deus. E eles não me fizeram nada. Essa integridade foi abençoada por Deus. Deus trouxe grande livramento para ele. E o final da história mostra que essa integridade não só fez bem a Daniel, como fez bem a todo o império e a todas as gentes. Porque ele disse: agora quem quis puxar o seu tapete vai sofrer as consequências. Pegou aqueles que haviam conspirado, lançou-os na cova dos leões. A Bíblia não está aprovando isso. O texto está relatando, não está dizendo que fez bem. E jogou as mulheres e jogou as crianças juntos. A Bíblia não fez bem. A Bíblia só está relatando o que aconteceu. Sabe o que eu pensei? Fico pensando na família desses caras que aparecem na televisão. A mulher, os filhos, os netos. Quando alguém decide brincar com a integridade e tomar caminhos de, vai fazer muitas pessoas serem também prejudicadas. Aqui, essas famílias pagaram com a vida por causa daqueles que queriam tirar a vida e queriam abafar o sucesso de Daniel. Mas Daniel disse: eu estou vivo porque o Senhor foi fiel a mim. Ele enviou o seu anjo, e o anjo não deixou que os leões me fizessem mal algum. Os homens foram lançados, diz o texto, que antes de caírem, eles foram despedaçados. Eu tenho uma resposta científica para isso. Os leões tiveram que jejuar a noite inteira, porque o anjo do Senhor não deixava. Eu acho que eles deram muita volta querendo comer Daniel, mas o anjo não deixava. Então os caras estavam muito famintos, né? E assim que aqueles homens foram lançados com as suas famílias, antes de chegarem ao chão, já foram despedaçados, foram comidos. Mas a glória de Deus está no fim do texto. O rei escreveu: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, homens, temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Ele é Deus vivo, permanece para sempre, não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais, faz maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Que coisa maravilhosa ver quando Deus livra uma pessoa. Vamos ficar em pé? Eu quero orar agora, pedindo que Deus nos visite com o seu Espírito Santo, a fim de que nós nos apercebamos que essa história não está longe de nós. Porque Jesus disse que aqui em Campo Grande, você e eu devemos ser sal e luz da nossa sociedade. O sal, onde não há geladeira, onde não há recurso, o sal protege os alimentos de apodrecerem. Você já viu as carnes salgadas? Justamente para não apodrecerem. O sal traz sabor. É isso que Deus espera de nós. Que você naquele escritório, você naquela empresa, você naquela faculdade, você naquela repartição, seja sal. E não deixe a coisa apodrecer.
que a sua vida ali seja uma referência. E que todos até se insurjam contra você, se for o caso. Porque eles querem a sua pele, mas você quer se apresentar diante de Deus com integridade. Você pode assumir riscos. Deus vai honrar você. Vai abençoar você. E se Ele não o fizer, o recurso é o mesmo. É ser fiéis. Sadraque, Mesaque e Abdinego, anos antes, tiveram que passar pela mesma prova. Por não adorarem a estátua que o rei Nabucodonosor fez, os 3 foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Só que eles disseram: salve ao rei, nós somos fiéis a ti, mas não podemos abandonar a Deus e nos encurvarmos diante da estátua que tu fizeste. O nosso Deus nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não nos dobraremos diante de um ídolo, pois há um só Deus nos céus e na terra. Deus os livrou, mas outros não foram livres. Meio. Os discípulos de Jesus se tornaram mártires, perderam a sua vida, porque Deus livra ou Deus leva. Mas sempre estaremos com o Senhor, Ele nos livrando ou Ele nos levando. O primeiro mártir da igreja, Estevão, nos ensina uma coisa muito linda. Ele confrontou o povo da época a respeito de Jesus, do seu amor. Morreu apedrejado, uma morte terrível, dolorosa. E enquanto ele desfalecia, ele orava: Senhor, não lhes impute pecado, não debita esse pecado na conta deles. Ele fez exatamente o que o seu Senhor Jesus Cristo fez: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Para os homens foi uma derrota, ele morreu. Está vendo o que deu? O cara morreu. Morreu. O texto é o único na Bíblia que diz: assim que ele morreu, ele foi recebido nos céus, e o Senhor Jesus estava em pé à direita do Pai. A Bíblia sempre cita Jesus assentado, e a gente entende que naquela ocasião Jesus se levantou para receber Estevão. Isso é que é vitória, gente. É integridade a prova. Deus quer isso de mim e de você. Nós somos chamados para colaborar com o Espírito de Deus, fazendo Campo Grande uma cidade diferente, uma ética diferente, contratos diferentes, relacionamentos diferentes, famílias diferentes. Deus tem um projeto para essa cidade, para esse estado, para essa nação, e Deus conta conosco e com a nossa integridade. Integridade apesar de toda a corrupção. Integridade que assume erro, que assume risco, e nós vamos arriscar, se for o caso. E ela é uma integridade que glorifica a pessoa de Deus. Que coisa maravilhosa o fim dessa história, quando o Senhor é glorificado, e quando o rei também entende que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Daniel. Já pensou o dia que lá na sua repartição, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, alguém fala assim: olha, eu quero o seu Deus, eu quero conhecer esse Jesus que você conhece, eu quero ter essas experiências que você tem, porque eu vejo que Deus é verdadeiro na sua vida, e você é um verdadeiro servo de Deus. Pai, dá-nos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, essa visitação, para sermos inteiros como cidadãos, inteiros como homens e mulheres, noivas, namorado, namorada, jovenzinho, jovenzinha, crianças, ó Deus, nos nossos relacionamentos, no casamento, ó Deus, nas sociedades, Senhor, onde nós trabalhamos, na escola, em todo lugar. Pai, usa-nos, tem misericórdia de nós, dá-nos um batismo de integridade para a tua glória. Senhor, o Senhor é fiel, e o Senhor tem nos dado esta palavra, e nós pedimos, ó Deus, abençoa-nos com a unção do teu Espírito, para que ela seja verdade em todos nós, e assim nós te glorificaremos. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Continue em pé, vamos louvar o Senhor, e depois o pastor Ronaldo vem aqui fazer a oração final, desejando que nós tenhamos uma semana de vitória, e que a integridade se ache em nós. Eu quero estar neste lugar,
pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua
Ó Senhor Deus, nós queremos ser sal, queremos ser luz, queremos ser íntegros. E nós não queremos estar na sua presença aqui nesta hora, Senhor. Nós queremos estar constantemente na sua presença, porque o que nós cantamos é verdade, a tua palavra é verdade. Senhor, queremos ser íntegros em todo tempo, em qualquer tipo de prova, sobre qualquer situação, resistir firmes, para que no fim o teu nome seja glorificado, ó Deus. Faz essa obra no meio da tua igreja, que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito que venha sobre nós suas consolações, e o que o poder e a unção do Espírito nos encha, que nós sejamos cheios do próprio Espírito, para vivermos uma vida de integridade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tenha uma semana super de Deus.